Fala galera, estamos mais uma vez aqui para resolver um exercício mesclado de geografia com física, cinemática vetorial, mas está mais para movimento circular. Exercício 44, capítulo 6, Mackenzie. Qual deve ser a intensidade e o sentido da velocidade? Ó, tem duas perguntas aqui, hein, gente? Qual deve ser a intensidade, tem a parte numérica, né? E o sentido da velocidade, uma parte teórica. Em relação à Terra, de um avião numa linha paralela ao Equador. Cuidado, ele não está no Equador, tá? Ele está na latitude 60 graus, por isso que eu te falei que lembra um pouco de geografia. Lembrando que a latitude do Equador é zero, tá certo? Para que fique em repouso em relação ao Sol. Doideira, né? Então, ele fala para você admitir o raio da Terra igual a 6.000 quilômetros e não considerar o movimento de translação da Terra em relação ao Sol, ou seja, o Sol como um ponto fixo, tá? Bom, eu encontrei essa figura aqui de um outro exercício que vai ajudar um pouco na resolução, tendo em vista que o ângulo é o mesmo, 60 graus. Para você que não sabe como é que é medida latitude, latitude sempre vai a partir de um ponto central aqui da Terra, tá? E em relação à periferia aqui da esfera, tá? Então, nós temos aí, obviamente, que em qualquer ponto o raio R, mas quando você está numa latitude de 60 graus, esse raio é menor. Pensa numa laranja, tá? Se você pegar bem no centro da laranja, você vai ter aqui, né, um percurso maior, tá? Por quê? Porque o raio é maior, tá certo? Agora, se você pegar agora aqui em azul, lá a extremidade da laranja, mais próximo do polo dela, veja que o caminho que você vai percorrer aqui, ó, apesar de ser também uma trajetória circular, ele é um pouco menor. Então o raio aqui é menor, tá? Então nós vamos ter aqui um que eu vou chamar de vermelho aqui de raio do Equador, certo? Que ele fala que o valor desse raio do Equador é de 6.000 quilômetros. Em azul, nós vamos ter o raio que efetivamente ele está circulando, tá? Que seria um raiozinho que eu vou chamar aqui raio R, que é o raio de latitude 60 graus, que eu não sei quanto que é, daqui a pouco a gente por cosseno descobre, porque antes nós vamos fazer a parte teórica do exercício, tá bom? Então vamos lá, parte teórica, gente. O Sol nasce no leste e ele morre no oeste. Se põe, né? Morrer é péssimo. Então, vamos lá. Nós temos aqui o que a gente encontra na eclíptica da Terra. O que é eclíptica? Eclíptica é um caminho percorrido pelo Sol durante o dia, tá? Você vai ver ele nascendo, então, aqui no leste e se pondo aqui no oeste. É por isso que o Japão é chamado do país do Sol nascente, né? Muito bem. Agora, gente, olha só. Uma vez que a rotação da Terra é o que ocorre, porque a gente sabe que o Sol está parado, isso gerou até no geocentrismo lá de Ptolomeu, né? Gerou a falsa sensação de que o Sol é que girava em torno da Terra, mas na verdade a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Que na verdade é a Terra que gira, tá? Então, para a gente ter essa sensação de que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, é porque a Terra está girando justamente no sentido quê? Contrário, tá? Então a Terra ela está girando do oeste para o leste. Isso é importante você lembrar. Muito bem. Então, vamos lá, gente. Uma vez que a Terra está girando no sentido do oeste para o leste, né? Mas a gente vê o Sol do leste para o oeste, ele faz uma condição. Ele fala que qual que deve ser o sentido do avião para que ele fique em repouso em relação ao Sol. Bom, gente, para ele ficar em repouso, o que que vai acontecer? Ele tem que girar no sentido contrário da Terra, você concorda? Tá? Então, enquanto a Terra está girando no sentido, né, do oeste para o leste, não é isso? Então, o avião, né, nosso aviãozinho aqui, ó, tá? Ele vai ter que estar girando no sentido oposto. Ele vai ter que estar girando do leste para o oeste, tá bom? Então, a primeira resposta aí, né, o avião, ele vai estar no sentido, né? O sentido do avião, o sentido será de leste para oeste, né? Então, assim, no sentido oeste, tá bom demais, né? Tá bom? Então, essa é a resposta da parte teórica aí, tá bom?
Ele tem que estar no sentido oeste. E a velocidade? Bom, a velocidade do avião, ela vai ter que ser o quê? A mesma de rotação da Terra, né? A mesma da rotação da Terra. Mas toda a mesma da rotação da Terra lá no Equador? Não. A mesma da rotação da Terra na latitude 60 graus, tá bom? É lá em cima que ele vai ter que acontecer isso. E como é que a gente acha a velocidade, então? Seja do avião, seja da Terra, né? Na latitude de 60 graus. Bom, agora a gente vai brincar um pouco de trigonometria, né? Gente, fazendo aqui, então, essa relação de dois triângulos semelhantes aqui, ó, nós vamos ter que esse aqui é o raio maior, né? Esse aqui é o raio maior, que é o raio do Equador. E esse aqui é o raio menor, tá? O que significa latitude 60? Eu não sei se você sabe isso de geografia, se não souber vai aprender em física, o que o professor de geografia lá tanto falava como latitude. Latitude é a inclinação desta reta aqui do raio, tá? Então, quando você fala que um determinado local, um país, Canadá, por exemplo, né, está na latitude 60, significa o quê? Significa que esta inclinação aqui é de 60 graus, tá bom? Muito bem, como o ângulo interno é igual ao ângulo externo, então 60 graus é igual aqui em cima. Como é que a gente vai descobrir este raio pequenininho aqui, né? Esse raio R? Bom, a gente pode usar o cosseno, né? O cosseno é uma boa pedida. O cosseno de 60 graus, ele vai ser igual ao cateto adjacente, que é o Rzinho, sobre a hipotenusa, que é o lado oposto aqui ao ângulo reto, que seria o próprio raio da Terra, né? O raio R. Então, para você descobrir o raio R, você vai fazer R, que é o raio do Equador, que multiplica o cosseno de 60 graus. Como ele deu o R, que é 6.000, vezes o cosseno de 60, que é meio, metade de 6.000 dá 3.000, né? Muito bem, então nós temos aí 3.000 quilômetros. E agora é só usar a fórmula da velocidade, porque ele quer intensidade. Quando ele fala em intensidade, ele quer a velocidade. Bom, velocidade na física, você está cansado de saber que é ΔS sobre ΔT. O ΔS de uma trajetória circular é 2π vezes o raio, tá certo? E o tempo, o período de rotação da Terra, ele vai ser 24 horas, ok? Então vai ficar 2π vezes o raiozinho, que é 3.000, dividido por 24. Pode cortar o 2? Pode. 2 com 24 vai dar 1,12, né? Então isso vai ficar 3.000 dividido por 12, que dá 3.000 dividido por 12, eu não me lembro de cabeça não, nós vamos fazer aqui no cantinho da vergonha, pessoal, vamos lá. 3.000 dividido por 12. Bom, 2 vezes 12, 24. 24 para 36. 5 vezes 12, 60. Cai 0, 250, tá bom, galera? Então, professor, e o pi? Ele não deu, né? Mackenzie não deu pi. Então, quando não dá o pi, você deixa em função do pi, tá? Então, a velocidade é de 250 pi quilômetros por hora na direção, no sentido, perdão, no sentido oeste, tá bom? No sentido. É isso aí, uma mistura de trigonometria, triângulo retângulo, com um pouco de noção de geografia geoespacial, né? Latitude, e também uma formulinha de física bem tranquila aí para calcular a velocidade. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só procurar o Todai, sempre no final das aulas.